Caramba. Oi, gente. Vamos falar sobre perdão? Eu vou assistir um filme, na verdade, reassistir meu filme preferido e quero falar sobre perdão. Palavras do coração. Às vezes você pode se sentir sozinha neste mundo. Não está. Tem alguém olhando por você e abençoando a sua vida, embora às vezes possa não parecer. Sua felicidade é a recompensa da felicidade que você transmite aos outros. Eu lhe garanto que se você der de si, receberá em troca as bênçãos de uma vida cheia de propósito e alegria. Oi, gente. Espero que o microfone, não acabe descarregando e começar a chiar pra vocês, porque eu não sei. Faz tempo que eu carreguei, então eu não sei se ele vai aguentar. Já que eu não gravei não gravei nada com ele, né? Não usei ele, na verdade. Então, como eu comecei mostrando aí no início do vídeo, eu fui assistir um filme. Antemão, quero aqui dizer que é um dos meus filmes preferidos. É o filme Palavras do Coração, que é um filme de 2011. E a primeira vez que eu assisti ele, eu creio que foi em 2015. E foi na TV Aparecida, né, na época onde passava filmes, e eu assisti. E é um filme, assim, muito forte. Então, desde a semana passada, eu tava querendo muito assistir esse filme. E eu não tava conseguindo assistir. Pelo fato de que é um filme muito forte, sabe? E eu acabei de terminar o filme, já vim aqui gravar. Eu tava adiando esse filme porque eu choro muito com ele. Antemão, se você é uma pessoa sensível, eu já vou deixando isso bem claro. Eu iniciei o vídeo, né, esse vídeo, dizendo, vamos falar sobre perdão. Sim, porque eu iniciei o vídeo falando isso e trouxe o filme e agora estou trazendo aqui falando. Porque o filme é basicamente isso. É um filme sobre perdão. Palavras do Coração. É um filme... Eu não quero trazer spoiler aqui, eu não sei se alguém já assistiu. Se não assistiu, de coração, eu te convido a assistir. Dá uma chance, sabe, pra esse filme que ele pode mudar a tua vida. Tanto é que eu já assisti esse filme inúmeras vezes, desde 2015. É um filme de 2011, mas que sempre eu tô assistindo, e esse ano eu não tinha assistido ainda, acho que assisti ano passado, e voltei a assistir de novo. Como eu falei, eu adiei, porque é um filme muito, muito forte. Então, como eu tava dizendo, eu não quero dar spoiler aqui, o filme ele vai focar, o filme vai retratar, né, a história de um senhor, Sam, e de uma jovem, Meg. Então o filme vai girar em torno dos dois, Sam e Meg. Então é uma história assim muito, muito forte, sabe? E muito comovente. É um filme que fala muito sobre o perdão.
sobre a importância de perdoar. Eu quero trazer aqui algumas coisas, só que se eu trouxer, eu vou dar muito spoiler do filme. Eu quero que vocês, né, quem se interessar, é lógico que ninguém é obrigado a nada. Quem se interessar a assistir, é um filme assim muito, muito, muito bonito, sabe? Muito forte, muito impactante. Outra coisa que o filme foca muito é, em vez da gente usar as nossas palavras para ferir alguém, né, para machucar, que a gente use as nossas palavras para trazer vida, luz para a vida de alguém, que o dom que Deus nos deu, sabe, também se fala muito nos talentos que a gente tem, que a gente usa o nosso talento em favor do outro, em prol da outra pessoa. Então, como eu estava dizendo, vamos falar sobre perdão. E por que escolher esse filme? Nada mais justo do que escolher esse filme, né? Então, perdão é uma coisa muito difícil. Não vou chegar aqui e dizer que é a coisa mais fácil perdoar. Não, não é. Mas perdão é decisão. E você pode me perguntar o que isso quer dizer. Quer dizer que somos nós que decidimos. O perdão ele só acontece se você decidir que quer dar. Você tem que decidir, tem que dizer, poxa, eu quero perdoar. Se você não toma esse passo de dizer que quer perdoar, você vai guardar o ódio, o rancor, a mágoa para sempre. Então, para o perdão acontecer, o primeiro passo a gente dá sem querer, né? Sem a gente, contra a nossa vontade, que é o dizer. O primeiro passo a gente diz com a boca, eu quero perdoar. O coração ele não perdoou, mas a boca tá dizendo que quer perdoar. Então a gente vai lá, né? A nossa boca tá falando isso, então como a gente fala que a gente quer perdoar, a gente começa a... Tem um livro do Padre Léo que ele fala muito sobre isso, sabe? Que a gente tem que falar isso todo dia, que a gente perdoa, que a gente quer perdoar. Porque de tanto a gente falar, a gente vai acabar perdoando. E nesse filme, eu não vou dar spoiler, né? É um filme que fala muito sobre perdão. Sabe? É tipo, a jovem, né? A Meg, ela vai precisar passar por uma série de perdão, né? Uma transformação, ela vai ter que se abrir ao perdão. Isso é algo assim muito doloroso para ela, mas ele retrata que o perdão não é algo fácil, mas é uma decisão. E como eu estava falando, que muitas vezes quando a gente tá com mágoa no nosso coração, né? Coisas ruins tomaram conta do nosso coração porque as pessoas nos machucaram com alguma coisa, né? Fez alguma coisa contra a gente que machucou, aí a gente não consegue perdoar. Então o que a gente faz? A gente acaba machucando, ferindo as pessoas. E tem um momento que a Meg pergunta pro Sam o porquê ele escrevia cartas, né? Porque ele escrevia aquelas cartas tão bonitas, com palavras tão bonitas, e ele disse que em um dia ele brigou, falou palavras horríveis pro melhor amigo dele. E pouco depois esse amigo morreu. E aquilo machucou muito ele, porque as últimas palavras que o amigo dele teve, né, ouviu dele, foram palavras ruins, palavras que destruíam. E ele prometeu para si mesmo que enquanto vivesse, ele nunca mais falaria uma palavra que destruísse alguém. Ele falaria apenas palavras que curam. Então, ele fala isso e é como se fosse um chamado, né? Na verdade, é o que Deus pede a cada um de nós, que a gente use a nossa boca. A Bíblia fala isso, que a gente use a nossa boca para abençoar as pessoas em vez de amaldiçoar. Então, eu quero nesse vídeo trazer 2 pontos muito importantes desse filme, que é um dos meus preferidos. Primeiro, sobre a palavra. Se a tua boca não pode falar algo bom de alguém, então fica em silêncio. Sabe, porque nós estamos aqui para trazer luz, que as nossas palavras tragam luz para as outras pessoas, que elas tragam vida, que as nossas palavras mostrem Deus. Se as nossas palavras não conseguem mostrar Deus, só conseguem mostrar coisas destrutivas, coisas ruins, então é melhor a gente ficar calado, sabe? Porque imagina só,
você falar, você se chateia com alguém e fala pra essa pessoa coisas horríveis. E já pensou se esse for o último dia dessa pessoa? Como é que você vai ficar sabendo que as últimas palavras que você falou pra ela foram palavras destrutivas, palavras ruins, palavras que destroem vidas? Então, isso pra mim foi muito forte, porque muitas vezes, eu sei que a gente fala sem querer, às vezes a gente não para pra pensar, pra refletir. Às vezes a gente fica assim, ai, fulano falou uma coisa tão ruim pra mim que eu não gostei. A gente foca muito nas coisas que as outras pessoas falam pra gente, que a gente não gosta, né, que machuca, que são palavras destrutivas, palavras ruins. Mas a gente não para pra pensar em quantas vezes a gente fez a mesma coisa. Então, eu quero que você pense nas palavras, nas vezes em que foi você que fez isso. Quantas vezes você, em vez de abençoar alguém, você não amaldiçoou? Em vez de falar coisas, palavras de luz, você foi treva na vida dessa pessoa. E segunda coisa, é sobre o perdão. Eu já vi pessoas que aconteceu coisas em suas vidas que já fazem 18, 20 anos e a pessoa nunca conseguiu perdoar. É tipo, o livro do Padre Léo traz um trecho muito bonito, Gotas de Cor Interior. E dois caras que estavam no campo de concentração se encontram e um pergunta pro outro: você já perdoou aqueles que o capturaram? E um deles fala: não, nunca. Aí o outro responde: então você ainda continua preso. Então eles ainda o mantêm preso, não é mesmo? Gente, é verdade, se você for analisar, o ódio, ele não faz mal a outra pessoa. Ele só faz mal a mim, a pessoa que tá sentindo, a mim, a você. O ódio, ele não, o rancor, a mágoa, o ressentimento que a gente guarda, ele não tem o poder contra a outra pessoa, e sim contra você mesmo. Então, às vezes tu fica assim olhando. É muito triste você ver pessoas que já se passaram 20, 30 anos e ela continua alimentando aquele ódio. Aí não entende por que não é feliz, porque nada dá certo na vida dela. Mas ela faz questão de alimentar aquele ódio e fala: ai, mas eu não consigo perdoar. É claro que não vai conseguir. A pessoa assim que acorda, a primeira coisa que faz é ficar remoendo aquela pessoa que o machucou há 20 anos atrás. Vai relembrar tudo de novo. Sabe? A pessoa em momento nenhum, ela olha e fala: ah, eu quero perdoar. Ela, em vez ela acordar e dizer: ah, eu decido perdoar. Não, ela decide abrir o diário do ressentimento e começar a recordar o que foi que a pessoa fez consigo. Aí o que foi que essa pessoa fez? Isso faz 20 anos, mas machuca como se fosse hoje. O que essa pessoa fez? Ah, pior ainda se a pessoa estiver bem, né? E você começa a sofrer por uma coisa que aconteceu há 20 anos. Há 20, 30 anos atrás. E não percebe que você tá preso. Enquanto você não conseguir perdoar, você viverá preso. É como se aquela pessoa te colocasse numa gaiola e levou a chave. Sendo que, na verdade, quem tem a chave é você. Só você pode se libertar, mas você acha que a chave tá nas mãos dessa outra pessoa que foi embora há 20, 30 anos. Às vezes a pessoa nem tá mais viva, mas você ainda se sente preso, porque você não consegue perdoar o que a pessoa fez. Não, perdoar não é esquecer. Perdoar não é passar uma borracha. Perdoar é editar as memórias. Perdoar é olhar pra você e dizer: poxa, essa pessoa agiu errado comigo, mas eu não vou deixar dar o poder, sabe, a ela de tirar a minha paz. Tipo, isso foi errado que ela fez, mas eu decido perdoar. Perdão é decisão. Você tem que decidir. Eu decido perdoar por mim. Essa pessoa às vezes nem merece perdão.
Mas a gente não perdoa porque a outra pessoa merece. A gente perdoa porque a gente quer viver em paz. E você sabe que uma pessoa que guarda ódio, ela não vive em paz. Ela vive todo dia remoendo. É quando não é todo dia, mas vira e mexe. Tipo, a pessoa não consegue passar na rua e encontrar aquela pessoa que já bate um desespero. Não consegue que ninguém fale dessa pessoa. Ou até mesmo do nome, né? Um nome parecido. Não consegue. E se ela descobrir que essa pessoa tá bem, ela fica mal. Sabe por quê? Porque ela alimentou. Ela fez um sentimento que era pra ser algo tão pequeno crescer. E eu não tô dizendo que às vezes a coisa que aquela pessoa fez com você não foi algo grande. Claro que foi, mas somos nós que decidimos se a gente vai alimentar isso ou se a gente vamos querer ser livres, sabe? Você quer ser livre ou você quer dar a chave da sua felicidade nas mãos de uma pessoa que nem vive mais a tua vida, mas você decidiu que ela que deve ter a chave da sua felicidade. Então, eu quero deixar aqui a recomendação desse filme. Não sei se dá pra ouvir o barulho, a minha mãe que tá tentando limpar o congelador. A recomendação desse filme, se você, né, sentir vontade de assistir, fica à vontade, é um filme muito bom. Mas se você for emotivo, assim como eu, talvez você chore. Então, ele vai focar muito no perdão. E te dizer, usa tuas palavras para abençoar, em vez de amaldiçoar as pessoas. Usa tuas palavras para fazer o bem. E que Deus abençoe o teu coração, a tua vida. A tua boca, né? Para que da tua boca só saia palavras de bênçãos. Para a tua vida e principalmente para a vida para a tua vida e principalmente para a vida de outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Bye!